começar hoje aquela sessão que eu fiz com a Andréia, aquela contabilista de 25 anos, que me procurou porque dinheiro era muito difícil. Vocês vão perceber, então, que eu vou ficar com ela 47 minutos. Essa parte aqui, eu precisei fazer uma regressão com ela, tá? Porque quando os sentimentos estão muito misturados, você usa outra técnica e depois você volta, né? E aí as crenças limitantes dela em relação ao dinheiro não vai ser agora, vai ser na outra parte, tá? Mas eu gastei 47 minutos com ela. E ao final nós fizemos um trabalho dela tomar a mãe. Lembra da mãe dela que ela nem sabia, nem ligava, nem colocou o nome da mãe dela no formulário, tá? Então vamos lá. Eu quero que você lembre para mim de uma situação, pode ser pessoal ou profissional, independente de dinheiro. Uma situação que você vivenciou e que foi muito leve para você, foi muito bom, foi gostoso. Você falou assim, não dou conta disso. Que maravilha! Lembra para mim de uma situação assim na sua vida, pode ser pessoal ou profissional, que foi leve, que foi gostoso. Tem várias situações, né? Uma só. Mas eu gosto, igual na contabilidade, tem muitos desafios. Sim, sim. E eu gosto de descobrir os desafios da contabilidade. Então, para mim, é leve, é gostoso. É leve. Me fala o último desafio contábil para você foi leve. Foi um desafio, mas foi legal. A minha tia, essa mês da crença, ela precisou Como de... sua tia chama? Angélica. Uhum. Ela precisou de renovar a documentação dela junto ao INSS para ela continuar recebendo a pensão do ex-marido dela. Sim. Então, ele não tinha CPF. Foi agora, tem 15 dias. Aí eu fui descobrir como que eu ia capturar o CPF dele, que nos documentos dele não tinha CPF. Então, fui na Polícia Civil, fui na Polícia Militar, não tinha dados dele de CPF. Eu peguei, chamei a Receita e falei, olha, essa pessoa não tem dados, mandei todos os documentos, xerox de tudo, escaneei tudo, mandei, como é que faço para resolver? Eu vou fazer para você aqui. Aí foi fazer. Foi um desafio, ninguém conseguia achar o CPF do homem. Há mais de 20 anos. O CPF dele, qual a sensação que você teve, Andréia? Vitória. Quando você se sente vitoriosa, conseguir, onde que essa sensação de vitória está no seu corpo? No coração. Só que define para mim como é que o peito fica, como é que o coração fica. Quando você está com vitória, você conseguiu o CPF depois de 20 anos, como é que você se sentiu? Muito alegre. Alegre. Se eu falar para você assim, Andréia, eu quero que você fique lembrada daquele momento que você estava alegre, que você conseguiu resgatar o CPF, você vai ter essa sensação boa em coração? Sim. Muito bom. Agora eu quero de novo que você pense no dinheiro, é muito difícil, a sensação pesada, tá bom? Você vai olhar aqui para minha mão, Andréia, você vai falar um número de 4 a 13. 13. 4 a 9. 9. Ok. Eu vou pedir para você encostar a cabeça aí nessa cadeira, né? Descruza braços, pernas. Você vai buscar uma posição relaxada, você vai fechar os olhos. Eu vou pedir agora para você observar apenas a sua respiração, Andréia. Inspire e expire lento e profundamente pelo nariz, devagar, de forma tranquila. Observe, Andréia, que o ar que você inspira é um ar frio e o ar que você expira é um ar quente. Você me falou o número 9, não foi, Andréia? Uhum. Vamos voltar lá na sua infância, aos 9 anos de idade, e vamos ver aquela criança. O que aconteceu com a Andréia criança?
aos 9 anos, que foi muito pesado para ela, que teve muito esforço. O peito dessa criança ficou apertado, muito pesado. Talvez, Andréia, possa ser uma coisa simples, mas para a criança não foi simples. Veja lá, vamos ver onde que essa criança morava, se o que aconteceu com ela foi em casa, se foi na escola. O que aconteceu com essa criança para ela sentir muito peso? Ela estava muito difícil para essa criança e muito sofrida, ela está com o peito apertado. Assim que você observar onde essa criança está, de olhos fechados, você vai descrever para mim onde ela está e o que aconteceu com ela para que o peitinho dela ficasse assim apertado. É algo muito pesado. O que aconteceu com essa criança aos 9 anos, Andréia? Onde ela está? Você consegue visualizar o rosto dela? Não. Veja aí aos 9 anos onde você morava. Com quem você morava? Você já estudava? Você consegue lembrar onde você morava? Sim. Sua mãe ainda era viva? Não, né? Não. Você morava com quem? Com a tia? Não, com a minha madrasta. Com a sua madrasta já. Veja aí com a sua madrasta o que aconteceu para essa criança de 9 anos para que ela se sentisse triste, peito apertado, uma situação pesada. O que aconteceu aí com ela? O que você vê quando você vai aos 9 anos, Andréia? Não vejo nada. Você está sozinha, você está com alguém? O que aconteceu? Uma coisa simples. Às vezes foi lá na escola, Andréia. Você estudava nessa época? Estudava. Você gostava da escola? Talvez alguma coisa que aconteceu com os coleguinhas, você, alguma coisa que um professor falou, ou na rua. É alguma coisa que aconteceu que para a criança foi muito pesado. Não quer dizer necessariamente que seja pesado, mas para a criança foi. Nós precisamos lá ajudar essa criança. Mas para isso, eu preciso saber onde que essa criança está para a gente ajudá-la. Quais as imagens que te vêm aí, Andréia? Não vem imagem. Você consegue lembrar da casa que você morava? Consigo. O que você mais vê nessa casa? Você vê o quarto, a sala, a varanda, o quintal? O que é mais visível para você? O quintal. Ah, o quintal. E lá no quintal, você vê pessoas aí? Vejo meus irmãos. Seus irmãos. Seus irmãos são mais novos ou mais velhos? Mais novos. Mais novos. Veja se aconteceu alguma coisa com um dos seus irmãos, Andréia, e você teve que ajudar. Talvez tenha sido pesado para vocês. Eram quantos irmãos? 5. 5 que está aí com você? E você é a mais velha? Uhum. Vê aí se essa criança de 9 anos, se ela sente muita responsabilidade por ter que educar essas crianças, esses irmãos. Será que ela sentia, assim, um peso? Sim. Ela estava no lugar de mãe deles, né, Andréia? Bom, os 5 estão lá no quintal com ela? Acho que sim. Tá, no quintal. Conseguiu, Andréia? Ô, Andréia, de olhos fechados, me explica, o que você falou para essa criança para ela sair desse quintal? O que você falou para ela? Eu me apresentei, né? Falei que estava tudo bem, que eu era Andréia, que eu queria pedir ela perdão, né, por ter deixado ela tanto tempo naquele lugar, com aqueles sentimentos, e que estava na hora dela sair dali.
E ela reagiu bem? Sim. Saiu. E ela foi para no onde? meu colo. Legal. E aí a gente saiu pra rua. Agora, Andréia, observe a fisionomia dessa criança de 9 anos quando você sai com ela para a rua. Como é que ela fica? Como é que fica a fisionomia dela? Alegre. Alegre, muito bem, Andréia. Agora eu vou pedir para você focar na fisionomia dessa criança alegre, essa criança de 9 anos, e você vai diminuir a imagem dessa criança, Andréia, para ela caber na palma da sua mão. E você vai guardar essa imagem que foi ressignificada daquela criança que sentia um peso na vida, uma responsabilidade que não era dela, que apertava o coraçãozinho dela. E agora você vai transformar isso, ou ressignificar, para essa imagem da fisionomia dela alegre. Vá diminuindo essa imagem, o rostinho dela, e guarde essa imagem no seu coração e na sua mente inconsciente. E sem fazer força, sem racionalizar, a sua mente inconsciente já mandou um comando para o seu consciente e você observa a fortaleza que você é. E essa fortaleza diz muito da sua ancestralidade. No momento em que você tomou a sua mãe, e a mãe representa, segundo Bert Helling, prosperidade, sucesso, abundância, dinheiro. E agora você já está pronta para ganhar dinheiro com leveza, com tranquilidade, ética, transparência e abundância. Observe, Andréia, novamente a sua respiração. Inspire e expire lento e profundamente pelo nariz, devagar, de forma tranquila. Vá deixando seus movimentos surgir aos poucos, mexa os pés, pernas. Abre e fecha suas mãos. Gire delicadamente a sua cabeça de um lado para o outro. E, por fim, abra os olhos bem devagar. Como é que você está, Andréia? Bem. Ok. Então, Andréia, vamos pensar nessa criança. Ganhar dinheiro é muito difícil. Viu onde que está a origem? Lá na sua infância. Você lembrou de 3 e 9 e teve também os 7 anos. Sua mente consciente achou que fosse 7 anos, mas foi 9 anos. Quando você ouviu isso da sua tia, e é lógico que ela fez isso de forma inadvertida, né? Porque os tios querem bem os sobrinhos, né? O que aconteceu? Você teve um registro, você viu isso. E ganhar dinheiro para você é tão difícil como uma criança de 9 anos cuidar de mais 5. Pessoal, isso é regressão. Eu gastei 10 minutos com ela. Teve uma parte ali que foi cortada quando aquela pessoa que faz uma coisa boa, adulta, leva um recurso para a criança. Ela teve aqui, a Andréia, ela teve muita resistência em lembrar. Porque o que a pessoa faz? Quando o adulto, ou mesmo a criança, não lembra de alguma coisa que aconteceu na infância, é porque a dor foi muito grande. Então, ela bloqueia, tá? Ali, isso é PNL, regressão. E é muito comum, na hora que o paciente, você vai trabalhar isso com o paciente, se ele tiver muito racional, ele não quer relaxar, ele abre os olhos. Então, o tempo inteiro, eu peço para ficar de olhos fechados, para induzir o paciente lá. Vocês viram que ela tinha resistência, não lembro de nada, né? Porque ela era uma criança de 9 anos que sentia um peso, uma responsabilidade muito grande, que ela cuidava de 5.
A mãe dela já não existia mais, né? Não estava viva. Então, ali eu estou de frente a ela, eu vejo a fisionomia, eu vejo quando ela entra na regressão e ela vai lá, ela fica diferente, né? O rosto da pessoa fica diferente. E quando elas têm dificuldade em resistir e lembrar, eu vou buscando coisas externas, porque o momento do trauma, o momento do bloqueio, ele dura segundos na vida da pessoa. Tá? Então, eu vou conduzindo ali até ela ter a lembrança. Não era na escola, pela fisionomia não era na escola. Às vezes é na rua com os coleguinhas. Quando eu falei casa, pode ser sala, cozinha, quintal. Eu vi que na hora que eu falei quintal, ela mudou a fisionomia, era no quintal. E ali ela vai deixando. Então, o que acontece quando uma regressão não é bem feita, pessoal? A pessoa, ela estava com 9 anos, às vezes o terapeuta deixa a pessoa regredida aos 5, aos 9, a idade que vem. Eu atendo e já atendi várias pessoas que participam desses cursos de imersão de final de semana e vêm regredidos. Faz uma técnica do renascimento, né? E tem N casos sobre isso. A pessoa fica naquele sentimento de quando ela vivenciou aquilo. Então, a regressão ela precisa de um contra-exemplo. Em PNL, a gente diz que tudo é corpo. Você está sentindo pesada. Onde que está no seu corpo esse peso? Peito, coração. Aí eu vou esmiuçando para ficar mais claro para a pessoa o sentimento. Porque o peito, ele pode ser pesar, mas ele pode ser alegria também. Aí ela descreve o peito apertado. Eu preciso de um contra-exemplo antes dela entrar no estado de relaxamento, né? É um estado hipnótico, eu vou conduzindo e ela vai lá na infância. Aí, qual é o contra-exemplo do peso? Me dê um exemplo recente ou de um passado próximo, e o contrário do peso, que você fez uma coisa muito gostosa que te trouxe leveza. Aí ela falou da contabilidade. Deu exemplo, ela deu o exemplo lá de conseguir o desafio da contabilidade. Isso se chama âncora. Então, ela tem uma âncora negativa do peso, que também é no peito, e ela tem um contra-exemplo atual, ou de um passado próximo, em que ela fez algo que ela sentiu o contrário daquilo. Quem é que vai ajudar a criança interior dela? É a adulta. Então, aqui não tem, às vezes o paciente vai falar assim, mas eu tô com a raiva da minha mãe ou do meu pai. Não entra. Você tem que separar isso, você tem que filtrar. É uma coisa de cada vez. Aí eu volto com ela, vai lá e conversa com ela. E eu trabalho muito com cores, né? Na cromoterapia. Então, eu falo muito, porque essa parte aqui foi cortada. Que a edição não deve ter ficado legal. Então, envolve essa criança numa luz violeta. A luz violeta, pessoal, é a luz da transmutação. Uma luz que vem lá do alto, passando por todo o seu corpo, desde o alto da sua cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Irradie aquela criança de 9 anos com essa luz violeta. E onde ela está? E aí o adulto que vai ajudar. Bom, ela estava no quintal. Eu peço para ela tirar a criança do quintal. Hoje eu fiz uma regressão que era escola. Tira essa criança da escola. Ela tem que sair daquele ambiente. Criança foi feita para ser feliz. Vai brincar. O que essa criança gosta? Acolha, porque aí eu já tenho dados do paciente. Se o paciente tem filho, acolha a sua criança como fosse o seu filho. Abraça essa criança.
Então, hoje eu fiz uma regressão que a gente pode usar almofadas, pode usar travesseiro. Eu usei isso com a Cíntia e deu certo. Mas eu pedi um adulto hoje para abraçar a criança e não conseguiu o travesseiro. Você vê que a pessoa está tensa, desenvolver a percepção. O terapeuta, o terapeuta sistêmico, ele precisa ter um ponto de neutralidade. Aí eu percebi que não ia funcionar. Com a Cíntia funcionou, mas com ele não funcionou. Porque às vezes a criança, ela nunca foi abraçada. Você pede para ela abraçar, ela não consegue nem abraçar e nem deixar abraçar. E rapidamente você já vai usando outros argumentos. E às vezes o paciente racional, ele já abre o olho. Você fala, não, por favor, fecha os olhos. Porque quando ele abre o olho, ele já veio para o externo, ele sai da regressão. E aí você tem que entender também se o que ele está falando é a criança ou adulto. Na constelação acontece muito isso. Aqui, como que seu pai aqui está se sentindo? Está ótimo, está bem. O pai está totalmente fora do lugar, mas isso é racional. Ou às vezes a pessoa fala assim, olha, esse meu irmão... ele está desequilibrado, isso é racional. Não, eu estou perguntando sentimento, como é que ele sente? Aí você volta com a pessoa. Eu gosto de usar muito metáfora, né? Então, o que a gente faz? Esvaziar a mente, deixar do lado de fora do seu quarto, da sua sala, todo o pensamento. Depois você pega isso. Porque as pessoas, de um modo geral, elas estão muito voltadas para... entender tudo, compreender tudo. O nosso trabalho não é de compreensão, é de sentir. Você pode compreender, você pode entender, mas quando você sente, você aceita as coisas como são, as pessoas modificam. Teve alguma dúvida aqui, gente, nessa regressão? Quando ela falou 13 anos, eu senti, porque você entra no campo da pessoa. Que não era 13, era antes dos 13 anos. Depois ela achou que era 7, não era 9 anos. O trauma foi instalado ali aos 9 anos. A próxima parte, aí eu volto a falar da crença, e ela vai ressignificar essa crença de que ganhar dinheiro é muito difícil. Tá bom? Vamos então para o tema agora. Nós vamos trabalhar sistemas... Oi. Você perguntou se tinha alguma dúvida, eu levantei minha mãozinha. Desculpa, vamos. Não tem a reação. Como que você identifica ou coloca a idade? Você perguntou 13, 9? Como é que você puxa isso? Eu abaixo a minha mão, o olhar é do sinestésico, sentimento. E a mente inconsciente, ela é tão fantástica, Cíntia, que ela me dá a data, eu vou exatamente na data. Tá? Então eu falo, isso aí é bem intuitivo. Isso que é perguntar. De 3 a 13, vem a intuição. Tá? Esses sinais, terapeutas, a gente também precisa desenvolvê-los, sabe? Às vezes um paciente fala assim para mim, nossa, Cleis, como é que você descobriu isso? Todos vocês aí têm uma crença religiosa, né? Eu costumo dizer que lá no meu consultório, mesmo aqui quando eu atendo, eu sempre peço ajuda à egrégora que me acompanha. Então, eu sou muito intuída. É como quando o paciente senta na minha frente, eu vejo a alma dele. E é muito interessante. Uma palavra que ele fala, né? Outro dia eu fui olhei lá o formulário de uma pessoa que preencheu, nome do pai, ela pôs, nome da mãe, ela não pôs. Eu falei, como que é seu relacionamento com sua mãe? Distante. Você até esqueceu o nome dela? Nossa, esqueci. Sim, você esqueceu. E quando a gente esquece ou não põe, porque não tem importância. Se minha mãe não tem importância para mim, eu não tenho prosperidade, abundância nem dinheiro na vida. Se o meu pai não foi presente, não me pegou no colo, não me abraçou, não me beijou, eu vou buscar meu pai numa outra figura masculina na vida, num parceiro.
no filho. E aí eu fico fazendo com que meu parceiro seja meu pai. Né? Então, é neurolinguística, linguística é palavra. Você tem que estar atento à linguagem verbal e não verbal. E lógico, né, Cíntia? Tudo é treinamento, né, gente? Nós estamos fazendo aqui um processo que eu considero terapêutico, porque vocês estão cuidando de vocês, né? Hoje, né, Fernanda, quando eu falei, eu vou cuidar de você, ela falou, ai, coisa boa, tem tanto tempo que ninguém cuida de mim, porque às vezes a gente só cuida. E nós precisamos ser cuidados. Então, a gente também tem que estar. Não é que a gente tem que estar perfeito, não. Né? Mas a gente sempre tem que ter um terapeuta, a gente tem que ter um coach, alguém para nos socorrer. Porque às vezes você tem de forma lógica, você sabe tudo que você vai fazer, mas você não consegue sair da situação. Então você precisa de alguém para te ajudar. Né? Ok, eu entendi. Vamos seguir? Entendi. O Gleide. Obrigada. Sim? Posso falar? Na verdade, todo constelador, ele nunca olha o cliente ali, né? Ele olha todo o sistema, porque atrás dele tem todo um sistema. E nós, como consteladores, nós estamos ali a serviço do sistema. Porque, na verdade, o cliente está tão emaranhado que ele não consegue ver. Sim. E quando você fala da intuição, todos nós temos. Sim. E é treino mesmo. É treino e seguir a tua intuição, fazer a leitura corporal, que dá certo. Sim. Vai fazer todo sentido. É confiar no campo, né? Confiar no campo. Justamente. Porque ele é muito sábio. Sim. Ele é sábio. Essa sabedoria. E assim, gente, as primeiras palavras que o paciente me fala, ele já direciona a sessão que eu vou fazer com ele. Sabe? Sim. É muito bacana. E é leve, né? Não é pesado para mim. Eu tenho um paciente que ele está na fase que eu chamo de pós-coach. Ontem ele fez comigo, eu acho que foi a 18ª sessão. Todas as sessões têm uma técnica diferente. E ele é racional, interessante. Ele falou assim, Cleise, essa daí eu não conhecia, né? Mas como que você fez isso? E é isso, outra coisa. Vocês estão aprendendo as técnicas e que vocês podem também criar em cima dessas técnicas. Né? A Fernanda contou para mim de hoje uma forma que ela atende, ela está usando metáfora, né? sem ter lá conhecimento, curso de PNL, formação em PNL, né, Fernanda? Ela está usando metáfora e dá certo. Né? Porque como que a nossa mente inconsciente funciona? Ela funciona com imagens e sons. Imagens e sons, basicamente é isso. Essa técnica, Gleide, essa técnica ela é utilizada em psicodrama, né? Na parte de psicologia. Sim. E dá certo, né? Mas o fundo é metafórico, né, Fernanda? Você pega seu almofado e faz tudo que você não pode fazer com outro, né? Freud explica, né, isso. O que você não faz na vigília, no sonho você pode, né? Você não pode matar seu pai, no sonho você mata. Gente, vamos continuar aqui o nosso conteúdo de hoje? Oi, Dinão. Oi. Eu quero fazer só uma pergunta. Sim. Como que você trabalha as pessoas que têm muita ansiosa, que é muito ansiosa? Tá, você vai ver, a ansiedade, ela é um sintoma. Nós vamos, durante o curso aqui, eu vou dar uma técnica para vocês para trabalhar o sintoma. Tá? O que a ansiedade está querendo te trazer? Onde que ela está? Vai ter um momento que a gente vai trabalhar, tá, Dinalva? Tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal, vamos lá. Nosso tema hoje, sistemas representacionais e funções cerebrais. Gente, nós vamos fazer um teste aí para ver o que você é mais, visual, auditivo, sinestésico. São 20 frases que eu vou ler para vocês. Então, você pega aí, tá todo mundo com papel e caneta? Eu vou ler a frase. Se você, na hora que eu ler a frase, ou que você leu aqui junto comigo, se você viu alguma coisa, você vai marcar um V.
Na hora que eu li a frase, ou que você leu, se você ouviu alguma coisa, você vai colocar o A de auditivo. Se você sentiu, é o C do sinestésico, tá? O I é quando é linguagem inespecífica. O que é linguagem inespecífica? É uma linguagem que não é clara. Por exemplo, se eu disser assim, aquela pessoa é boa, é inespecífico. Pode ser bom para um, pode ser bom para outro. Pode ser bom para um, pode não ser bom para outro. Linguagem inespecífica é aquela linguagem que não é clara. Sabe aquelas definições que a gente lê e que se a gente não entende o que quis dizer? A definição? Isso é uma linguagem inespecífica. Tá? Se eu dizer, o que é programação neurolinguística? Programação neurolinguística é a capacidade que se tem de programar as ideias e pensamentos. Ficou claro isso? Não. Vocês entenderam o que é PNL? Não, eu usei uma linguagem específica. Quem nunca viu PNL e não sabe o que é isso? Tá? Então, a linguagem específica é quando ela não é muito clara, ela não é consistente. Você pode marcar também. Para cada frase. No final, você vai... Mas aqui, tenta sentir sem ficar assim. Mas será que isso é visual, auditivo e sinestésico? Só sinta a frase, tá? Você vai colocar frase 1, V-A-C-O-I, ok? Por isso que eu pedi para ter uma calculadora para ajudar a gente a otimizar o tempo, tá? Pode ser mais de uma letra? Pode, mas geralmente é aquela primeiro que vier, tá? A frase número 1, fazer uma pergunta. Para você, essa frase é visual, auditivo, sinestésico ou inespecífica? Marque aí. 2, uma nova perspectiva. 3, um ritmo acelerado. 4, um futuro excitante. 5, um brilhante horizonte. 6, funcionários satisfeitos. 7, uma alternativa criativa. 8, você vai achar fácil. 9, uma ideia brilhante. 10, uma nova concepção. 11, uma apresentação gráfica. 12, a solução do problema. 13, a PNL me impressiona. 14, um claro entendimento. 15, uma festa estrondosa. 16, um bom desempenho. 17, obtive resultados concretos. 18, agradável lembrança. 19, dar ouvidos a alguém. 20, anunciando o resultado. Ok? Agora você vai contar quantas frases deram V, quantas visuais, quantas auditivas e quantas sinestésicas.
E nesse específico não precisa contar, não. Veja aí e some. Cleise, Sim. eu perdi o 2, 3, 4 e o 7, que eu fui buscar a calculadora. Ah, tá. Esqueci. O 2 é uma nova perspectiva. Depois, qual o número? O outro? 3, 4. 3. 3. O 3 é um ritmo acelerado. Sim. 4. E o 4, um futuro excitante. E o 7? O 7, uma alternativa criativa. Tá, obrigada. Esse nem precisa de calculadora, né, gente? Mas, como eu não tenho essa habilidade matemática, eu sugeri. Então, aí, quantos visuais você tem, quantos sinestésicos e quantos auditivos? É para te falar? Não, nem precisa falar não, mas você achou que teve, vocês acharam que teve coerência? Tá? Que deu mais, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho 7 visuais, 6 sinestésicos e 3 auditivos. Então, o que eu preciso trabalhar mais comigo? O auditivo. Né? Para ouvir, ter paciência com os auditivos, que eles são mais tranquilos que os visuais. Né? E o sinestésico é sensação. Então, eu estou no equilíbrio aqui entre o visual e o sinestésico. Mas eu preciso ter consciência do auditivo, para eu me dar bem com todo mundo. Sim? Alguém quer falar? Cleise, eu tive 11 sinestésicos. 11 sinestésicos, é a sua dominância, né? O sinestésico gosta de sentir. O ponto de comunicação dele é o tato. Eu tive 10 visão e 7 auditivo. E sinestésico só 3. Só 2. Então, Dinalva, é visual que você tem mais, não é isso? Uhum. Então, você tem facilidade com os visuais. Você tem facilidade com os auditivos também. Você precisa trabalhar o sinestésico. Sabe aquela pessoa que não te olha nos olhos, aquela pessoa que fala lento, respiração diafragmática, né? E na hora que você tiver sem paciência com essa pessoa, que seja atendendo ou não, você fala, nossa, eu preciso trabalhar o meu lado sinestésico. O sinestésico é que você tem menos, não é? Uhum. Então é isso. Não existe um sistema, isso é chamado de sistemas representacionais. Não existe um melhor que o outro. Depende da situação na qual você está envolvido, com quem você está conversando, com quem você está atendendo. Né? Então, saber disso é muito bom. Né? Essa cliente que eu fiz a sessão com ela é altamente auditiva para sinestésico. Quase dorme na hora de falar. Então, eu entro em rapport com ela, né? Porque se eu fico muito agitada, eu não passo credibilidade e confiança para ela. Eu não faço um bom rapport. Tá bom, pessoal? Vamos em frente? Agora, Cleise, como fazer para desenvolver as outras habilidades? Então, primeiro tomar consciência. Hoje vocês tomaram consciência, né, Cíntia? Sim. Agora você vai desenvolver nisso, nessa capacidade de perceber o outro e de fazer rapport.
entrar em sintonia com o outro e fazer o rapport espelhado. Você traz a pessoa, aparentemente ela está te conduzindo, mas você traz ela para o seu, ou entra na vibe dela, para depois ser conduzido. Tá. Tá joia? Ok. Vocês vão ter de bônus a aula de PNL lá da mentoria 2.0, não é isso, Rodrigo? Tem a aula de rapport, eu projeto um filme do Dom Juan de Marco mostrando o rapport. Seria bom vocês estudarem também, né, verem esse filme e a forma. Fizemos uma edição, um trechinho do filme, quando o Dom Juan faz, primeiro o psiquiatra faz um rapport com ele que ele vai suicidar. Esse momento do filme. Depois, o rapport foi tão bem feito que o Dom Juan se espelha no psiquiatra, e a partir desse ponto no filme, quem conduz e faz um bom rapport é o Dom Juan com o psiquiatra. É o melhor exemplo que eu já vi de rapport. E tá lá no material aí para vocês, tá bom? Tá bom. Vamos agora, gente. Nós vamos trabalhar o fundamento 2, estratégia Disney, PNL, que está aí na apostila de vocês, o anexo 4. Depois disso que eu vou entrar em dominância cerebral. O que eu pensei aqui da estratégia Disney? Também é PNL, tá? Tem aqui... primeiro eu quero ver com você o seguinte, né? Porque eu sou uma professora que eu gosto de ver o que os alunos acharam. Vocês acharam válido a sessão com a Andréia de regressão? Vocês acharam que ilustrou bem o conceito de regressão? Uhum. Eu quero mostrar a estratégia Disney com você. Um vídeo aqui também de uma pessoa que eu atendi. Ela estava com muita dificuldade, é uma professora, para fazer o mestrado. E vai mostrar todos os passos da estratégia Disney. Lá no anexo da apostila tem a teoria da estratégia, mas eu acho que vai ilustrar melhor eu fazendo com ela. Vocês querem ver como é que eu faço a estratégia? E depois eu vou explicar para vocês, e se vocês acharem, depois dessa explicação aqui que eu estou fazendo, tá difícil, eu posso fazer aqui com o Lucas para vocês entenderem, ao vivo. Pode ser? Então, agora vou eu de novo compartilhar a tela. Olá, Márcia, tudo bom? Tudo bom. Bom, o que você quer trabalhar hoje? Eu gostaria de trabalhar, é uma questão que eu gosto de trabalhar com a educação infantil e fico tentando entender mais sobre isso, uma parte mais científica. Então, eu gostaria de fazer um mestrado, mas eu não consigo chegar ao mestrado, né? Então, e tem muito tempo que você pensa em fazer o mestrado? Eu já fiz até projeto para o mestrado, mas não consigo entrar dentro do mestrado, né? Então, eu acho que sempre tem uma barreira, mas não sei falar onde está essa barreira, que eu não consigo clarear isso para mim, para eu poder apresentar um projeto melhor, ou que eu tenha coragem de apresentar coragem de apresentar, ok. Então, Márcia, a gente vai trabalhar esse aspecto seu para buscar o porquê de não concretizar, de não realizar essa meta que é fazer o mestrado. Nós vamos usar a estratégia Disney, tá joia? Então, eu vou pedir para você ficar de pé. 3 pontos em forma de um triângulo, ok? Pisa no primeiro ponto, ok? No segundo ponto e agora no terceiro ponto, ok? Agora, Márcia, você vai voltar para o primeiro ponto, você vai colocar suas mãos para trás, olhar para cima e aí você vai imaginar passo a passo o que você precisa fazer para realizar o mestrado.
ou quais as ações que você precisa realizar para concretizar essa sua meta. Passo a passo, é como se você estivesse fazendo um planejamento. A primeira coisa, o que você tem que fazer? Depois a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Veja aí o que você precisa fazer para ter o mestrado. Não precisa falar, só pensar. Tá ok. Tá? Ok? Agora você vai para o segundo ponto. Nesse segundo ponto, Márcia, você vai olhar para o chão, os braços cruzados, e você vai aí repassar o que você planejou. Veja se do jeito que você planejou no ponto 1, se dessa forma você vai realizar. Ou se precisa modificar alguma coisa, acrescentar, tirar, ver se desse jeito você consegue realizar. Consegue desse jeito? Ou tem que mudar alguma coisa? Você sentiu algum desconforto? Não, eu mudei. Tem que mudar? Daquela forma do 1, aí quando você foi pro 2, você viu que você tem que mudar alguma coisa? Eu organizei melhor. Então volta pro 1 e organiza de novo os braços para trás, olhar para cima. Organiza de novo, passo a passo, o que você precisa fazer. Agora vai para o número 2, pontinho 2, de braços cruzados, olhar para baixo. Veja aí, Márcia, se dessa forma agora que você organizou, se dessa forma você consegue fazer o mestrado. Eu acho que agora vai dar? Agora, Márcia, você vai passar para o terceiro ponto. Nesse terceiro ponto aí, é como se você tivesse ouvindo a sua voz no telefone, tá? Você pode fazer isso, ouvindo a sua voz, e veja se tem algum sinal de aprovação. Veja aí se você está se aprovando, mais ou menos assim, isso mesmo, Márcia, desse jeito vai dar certo, ou se ainda tem desconforto, se você precisa mexer em alguns pontos do seu planejamento. Tem, então volta para o primeiro ponto, primeiro ponto, braços para trás, olhar para cima e refaça aí passo a passo o que você precisa fazer. Ok? Vai para o segundo ponto, braços cruzados, olhar para baixo e olha se dessa forma está te trazendo uma certeza maior da realização da meta, se dessa forma está legal. Ok? Agora o terceiro ponto. Ouça a sua voz, Márcia. Veja e ouça, perceba, sinta se dessa forma você consegue realizar. Acho que agora sim. Agora sim, sem desconforto nenhum? Não, mais tranquilo. Tá tranquilo? Agora, Márcia, você vai esquecer desses pontos e você vai pensar numa música que você gosta, e você vai cantarolar mentalmente essa música, passando nos 3 pontos. Você vai desenhar isso aqui, ó, tá? Você vai rodando aqui, pensando numa música que você gosta, até essa música vira a sua cabeça, tá? Pode ir andando, circulando aí, passando pelos 3 pontos. Lembrando a música?
Agora, Márcia, você sai do triângulo, vai ficar aqui, e você vai falar para mim o seguinte: como que ficou para você agora, quando você pensa no mestrado? Como que era antes do exercício e como é que ficou agora? Ficou diferente? Ficou. Como? Ficou diferente. Primeiro que eu pensava, eu por ser muito ansiosa, eu queria já começar a fazer assim, rápido, resolver com muita rapidez. E agora eu tô vendo que não é bem assim, né? Que tem passos para se chegar a isso. Né? Então não é afoito que eu vou conseguir. Então eu tenho etapa por etapa para vencer. Né? Então eu tenho que me organizar para isso e buscar cada etapa e tentando resolver etapa por etapa, que eu acho que eu vou conseguir. Que ótimo. Então você acha que agora o mestrado você ficou mais perto de ser? Eu acho que não ficou tão distante do que eu estava pensando. Eu acho que há possibilidades, sim, que é tranquilo de se fazer e que eu não tenho que correr para fazer. Eu tenho tempo para fazer isso. Né? Eu acho que isso me deixa menos angustiada. Muito bom. Parabéns, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu também agora. Bom, uma explicação obrigada, viu, Márcia? Uma explicação do que aconteceu com a Márcia aqui nesse exercício. Foi um exercício simples, né, que a pessoa pode fazer esse exercício sozinha. Quando nós temos uma meta a cumprir, um objetivo maior a realizar, muitas vezes nós não realizamos por quê? Falta de planejamento. Outra hora nós não acreditamos, temos crenças limitantes ou crenças limitadoras de que é impossível realizar esse fato, né? No caso da Márcia, por exemplo, foi a questão do mestrado. E aí nós nos perdemos e aquela meta, aquele sonho vai ficando cada vez mais distante. Bom, o que as pessoas, os neurolinguistas, utilizam nesta estratégia? Eles vão utilizar a estratégia Disney partindo do princípio de que o Walt Disney, quando ele ia escrever as suas histórias, ele tinha 3 quartos, 3 aposentos distintos na casa dele. No primeiro quarto, ele iria criar, ele escrevia tudo o que ele queria, sem críticas, sem ressalvas, sem avaliação. Depois foi o primeiro ponto que a Márcia escolheu. No segundo ponto, era o segundo quarto, o Walt Disney ia lá reler o que ele havia escrito e a partir desse momento ele ia acrescentar ou ele ia tirar alguma coisa da história. Se ali não ficasse bom, ele voltava para o primeiro quarto e refazia a sua história. Refazendo a história, ele passava de novo para o segundo aposento, ali ele fazia uma avaliação crítica do que precisava mudar. Se tivesse ficado ok, ele passava para o terceiro ponto. O terceiro ponto ele ia ver nessa avaliação final. Desse jeito que eu escrevi ficou bom ou não? Se não tivesse bom ou se ele quisesse mudar alguma coisa, ele novamente ia para o primeiro quarto que ele criava, o segundo ele criticava e o terceiro ele avaliava. Então, quais são os mecanismos que a neurolinguística utiliza para que a gente possa trabalhar de forma efetiva a nossa mente inconsciente? Lembrem e observem que eu pedi para a Márcia, no primeiro ponto, ela ficar com os braços para trás e o olhar para cima, é a postura do visual. Dessa forma que quando a gente quer imaginar, quando a gente quer planejar alguma coisa, nós que somos destros, a nossa tendência é olhar para cima e para a direita. Então, se você lembrar da posição da Márcia, ela fez isso aqui o tempo inteiro, porque ela estava imaginando, processando as informações de passo a passo, como é que ela poderia realizar o mestrado, ou o que estava dificultando ela fazer tal ação. Pois bem, depois eu pedi para que ela fosse para o segundo ponto e pedi já a posição do sinestésico, o olhar para baixo, braços cruzados. Aqui a Márcia, uma pessoa, ela começa a introjetar o seu problema, a sentir. Observe que quando ela ficou aqui nessa posição, ela sentiu um certo desconforto. Ela teve que mudar o seu planejamento.
Então ela sai novamente, volta para o ponto 1 e tem a postura do visual, olhar para cima e para a direita. Geralmente as pessoas que são canhotas, ao imaginar, elas olham para cima e para a esquerda. Se você fizer a revisão, quando nós estávamos estudando sobre movimentos oculares, nós vimos a posição dos olhos, naquele capítulo que diz que os olhos são as janelas da alma. Pois bem, voltando ao caso da Márcia, eu peço depois para ela ir para o terceiro ponto. No terceiro ponto, a posição dela é do quê? Auditivo. Ela ouvindo a sua própria voz. Aqui ela constata então que daquele jeito que ela planejou, ela conseguiria realizar o mestrado. Logo em seguida eu peço para ela esquecer tudo isso e circular entre os 3 pontos, passando pelos 3 pontos. Isso aqui foi uma forma de distrair a mente da Márcia. Ou seja, quando nós temos um problema, nós estamos focados em alguma coisa que a gente não consegue resolver, a nossa tendência é pensar naquilo insistentemente. A gente tem uma obsessão por aquele pensamento. E na medida que a gente tem essa obsessão, a gente não consegue dar trégua para a nossa mente inconsciente buscar a solução. Então o que a Márcia fez aqui, ela deixou pelo inconsciente, por conta do inconsciente dela, resolver essa situação. Por isso é que ela volta depois, ela sai do triângulo e quando eu faço a pergunta, ela entende que ela só não conseguiu fazer até hoje porque ela não se organizou, né? Ela não deu clareza de passo a passo para sua mente. E eu tenho certeza que a partir de agora, em breve, nós teremos notícias de que a Márcia já foi aprovada no seu mestrado e está aí logo nos convidando para defender a sua dissertação. Muito obrigada. Você pode escolher, eu não preciso saber, você não precisa me falar. Você vai escolher trabalhar, e é um problema real mesmo, um problema que você quer resolver ou uma meta, um sonho que você tem. O que você quer trabalhar? Um sonho, uma meta. Uma meta, tá? A gente não vai saber da meta, a pessoa não precisa perguntar para a pessoa, tá, gente? Eu uso isso aqui muito no consultório. É lógico, quando eu vejo que a pessoa está no emaranhado, tem dúvida, eu trago para a estratégia Disney, depois eu explico para ela, tá? Então tá, um sonho. Ô, Lucas, eu quero que você escolha aqui nesse espaço 3 pontos em forma de um triângulo. Você vai pisar no ponto 1, 2 e 3. Onde que está o ponto 1? O ponto 1 está aqui, o 2... Isso, e o 3. Aqui. Ô, Lucas, agora eu volto para o ponto 1. Ponto 1, você vai colocar as mãos, os braços para trás, do jeito que você está. Olha ali para cima e para a direita. Você é destro, não é? Olha para cima e para a direita. Você vai fazer um planejamento mental, passo a passo. O que você precisa fazer para alcançar esse sonho? É que o sonho, quando você põe data e você planeja, é uma meta, tá? Então, passo a passo aí, olhando para cima, planeja mentalmente o que você precisa fazer para conseguir essa meta. Passo a passo. Ok? Agora passa para o ponto 2, Lucas. Ponto 2, você vai cruzar os braços, você vai olhar para baixo. Você vai analisar se tudo que planejou no ponto 1 vai dar certo ou se você precisa mudar o seu planejamento. Às vezes você vai ter que acrescentar, diminuir, alterar, colocar fase ou... Sinta aí, olhando para baixo, se do jeito que você planejou está perfeito, você tem que alterar alguma coisa. Alterar. Volta, por favor, para o ponto 1, braços para trás, olhar para cima,
para a direita e refaça o seu planejamento aí. Coloque aquilo que você acha conveniente. No caso, aí você tem que acrescentar alguma coisa ou tirar? Acrescentar. Acrescentar. Então, faz os acréscimos aí. Tá. Ok? Agora você vai passar para o ponto 2. Cruza os braços de novo, olha para baixo, vê se desse jeito que você organizou, se agora você consegue. Certo? Ok? Agora você vai para o ponto 3. O ponto 3, Lucas, a sua posição é mão no ouvido, você está recebendo uma ligação, mas é a sua voz. Vê se tem uma voz interna aprovando aí o que você fez. Tipo, isso mesmo, Lucas, desse jeito você consegue. Ok? Ok. Agora, Lucas, você vai sair dessa posição, você vai passar nos 3 pontos, circulando os 3 pontos, dessa forma, 1, 2, até, pensando numa música que você gosta, até essa música, você vai cantarolar essa música mentalmente, vai vir um ritmo. Circula. Não, pode andar naturalmente. Isso, de um ponto para o outro, pensando numa música. Não, pode andar, talvez não me expressasse bem. Não me expressei bem. Você vai andar assim, os 3, okay. Tá? Uhum. Ok. Veio a música na sua mente? Não. Vai pensando nela aí, até ela vir. Tá. Um ritmo, uma música que você gosta. Veio? Uhum. Ok, ponto. Pronto, pode parar. Sai aqui do triângulo, por favor. Ô, Lucas, vocês estão vendo o Lucas aqui? Ô, Lucas, como que ficou agora a sua meta depois do exercício? Visível. Visível. Você acha que agora você vai realizar? Sim. Muito bom. Obrigada, viu, Lucas? Ô, gente, é isso. É simples assim e tem um efeito fantástico, tá? Agora eu vou voltar aqui, Lucas, tá. Ô, Gleice. Oi. Quando você perguntou para ele como ficou sua meta, ele respondeu visível, né? Uhum. E aí você complementou, você acha que você vai realizar? Ele disse que sim. Sim. E se a resposta dele fosse que essa meta não ficou clara e que ele sente que não vai conseguir realizá-la, o que você faria? Veja bem, ele volta para o ponto 1, ele voltou só uma vez. Bom, eu vou explicar o processo, tá, Fernanda, para vocês. O que é estratégia Disney? PNL trabalha com modelagem. Estratégia Disney é uma modelagem do Walt Disney. O Walt Disney, quando ele ia escrever as histórias dele, ele tinha 3 quartos na casa dele. O primeiro quarto ele só criava, tá? O segundo quarto, ele ia criticar o que ele fez. Se tivesse legal a história, ele mandava para edição. Se não, ele voltava para o quarto 1 e refazia o texto. Passava para o 2, criticava, e no terceiro quarto, se tivesse ok, ele avaliava, ele mandava para editar. Se não ficasse bom, ele voltava novamente para o quarto 1. No caso do Lucas, ele voltou só uma vez. Aí você vai checar o quê? Bom, quando que você usa estratégia Disney? Quando a pessoa está com dificuldade... eu estou com dificuldade de continuar meu trabalho. Eu quero mudar minha carreira. Transição de carreira, tá? Mas ela nem sabe o que ela quer. Tá? Então, a gente faz a matriz motivacional, que depois eu vou passar essa ficha para vocês, né? Porque eu prometi, eu vou dar todas as fichas.
O que ela gosta e faz bem, o que ela gosta e não faz bem, o que ela não faz bem, mas gosta, o que ela gostaria de aprender e assim sucessivamente. Isso aí é para transição de carreira, tá? Aí, quando que eu trago essa pessoa? Aí ela já decidiu o que ela quer fazer. Tá, mas agora, qual o passo para você realizar isso? Você tem que fazer um planejamento, ok? Ela sabe o que ela vai fazer, mas ela não sabe como e quando. Então, você usa a estratégia Disney com ela. O primeiro passo é braços para trás e olhar para cima e para a direita, se a pessoa for destra, porque ela está imaginando, ela está planejando. Aí o paciente às vezes quer te contar ali, você fala, não precisa me contar, porque é tudo mental, tá? Você vai saber que ele vai te falar, se está com dificuldade, o que ele pode fazer, né, para essa transição de carreira. O passo 2 é do sinestésico. Cruza os braços e olha para o chão. Quando nós pensamos em problema, a gente só olha para o chão. Ele entra em contato. Ali você vai perceber. Você vai fazer a calibragem com o seu paciente. Às vezes você já viu ali no 2 que ele não fez. Eu vi a primeira vez do Lucas, ele não fez. Da segunda vez eu nem perguntei, ele falou, tá ok. E na terceira é o auditivo, você ouvindo a sua voz. Então, para ele, para a mente, ficou muito claro o que ele vai fazer. Por que eu peço para ele dar aquela circulada? Para ele distrair a mente com uma música. Sai do triângulo e aí eu pergunto, você acha que você vai conseguir? Ele fala, sim, vou conseguir. Se ele falar não, você vai checar, Fernanda, onde que está ali o embaraço dele. E vai trabalhar. Às vezes, o que é muito comum? No ponto 1, a pessoa ela tem tantos planos, ou ela vai pensar num problema, o problema precisa ser fragmentado, fase 1, fase 2. Outras vezes, ela quer trabalhar um problema do outro, o problema do outro ninguém resolve. É o que eu quero fazer, mas eu vou fazer pro meu marido. Mulher tem uma mania assim, né? Vou fazer aqui, não. Ou traçar metas pro seu marido. Não tem jeito, nem traçar metas pro seu filho. Então, você só resolve problema seu. Então, gente, vocês vão ver esse áudio para casa para vocês aí. Dever de casa. Esse áudio da Márcia, esse link da Márcia, né, que foi muito legal, né, a questão do mestrado, e ela já saiu dali, já decidida o que ela teria que fazer. E tem o anexo 4 com essa técnica toda explicada, tem os desenhos aí, tá certo? Tudo ok? Podemos seguir em frente? Eu tenho uma pergunta, Cleide. Sim. No passo 1, onde você pediu para que o Lucas olhasse para a direita, porque ele era destro, caso ele fosse canhoto, né? Aí ele ia olhar para o lado esquerdo, é isso? Ele olha para o esquerdo, mas ele faz isso de forma automática. Eu só quis confirmar, mas eu vi que ele era destro. Porque ele já olhou para cima e para a direita quando eu pedi para ele planejar, imaginar. Pronto. Ok? Certo. Outra coisa se toda vez que ele for pensar a respeito dessa meta, desse sonho, se ele quiser voltar, ele cantarolando a música, por exemplo, ele leva ele automaticamente para aquela cena, para essa cena do exercício, e isso remete à meta, ao planejamento que ele fez, tudo direitinho, aos passos, a confirmação ou não? O objetivo dele cantarolar, Cíntia, é para distrair a mente. Porque ali nos 3 passos, ele fez... Ele já definiu. Ele criou, ele avaliou e realizou, ok? E aí distrai a mente. Porque quando a gente está com um problema, ou quando a gente quer alcançar alguma coisa, vou pegar o problema. Você fica pensando nesse problema o tempo inteiro.
Ele está aqui nítido na sua cabeça. Então, você distrai a mente, ele pensa numa música. Ele estava tão conectado à meta que ele rodou, lembrou da música? Não veio. Ele estava ainda pensando na meta. E a nossa mente, para a gente resolver as coisas, ela precisa de um descanso. É esse o objetivo. Mas, de olhar, trabalhar aí os sistemas representacionais para resolver problema, ele já sai ali da estratégia com a situação clara. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Tá bom? Podemos fazer isso, fazer uma autoestratégia? Pode, tranquilo. Eu ainda falo com meus pacientes assim, gente, pode, explico, eu dou a técnica, aplico, fez, aí eu vou explicar o passo a passo. Porque eu gosto muito de explicar para ele, para o meu paciente, o que eu estou fazendo. Fala assim, olha, na hora que você tiver um problema, faz estratégia Disney. Eu só sugiro que você não faça isso perto de ninguém, senão vai achar que você está doido. Você vai compor, passa outro. Então, isole e faz e resolve. Você gasta 2 minutos. Vai estar comigo. Então, aqueles outros, as outras numerações, de 1 a 10 e aquela outra de 1 a 20, fica para a próxima semana. Fica para a próxima semana. Tá? Ótimo. Que eu e quanto à aula de hoje, para otimizar, e isso também está no meu livro Viagem Interior, que eu falei para vocês que é um manual, tá? Eu vou esperar todo mundo mandar os endereços e o dia que eu colocar no correio, eu falo para vocês. Gente, o que eu posso fazer também é de mandar esse teste para vocês fazerem, que é simples, para otimizar a aula. O que vocês acham? E a gente trabalha o teste de inteligência emocional e inteligência múltipla. Eu mando para vocês. E a gente já vê assim, o resultado. Vamos fazer assim? Durante a semana? Né? Porque aí a gente rende a aula mais... Tá, sobre a aula se tiver dúvida, a gente pode perguntar no grupo, né? Pode perguntar. Então, acho que não tem problema nenhum. Essa interação, ela é bacana, é uma conexão, né? E é uma forma de ajudarmos uns aos outros, nos conhecermos. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Tá, quem quer avaliar a aula de hoje, gente? Quem quer fazer o depoimento aí? Ninguém? Eu. Ninguém quer falar. Falem, gente! Meninas, falem, senão eu falo. Eu amei, já falei, né, que eu amei. Essa é a última estratégia agora. Eu vou fazer comigo, porque eu tenho metas, eu tenho problemas, tenho coisas para resolver e estão pendentes, e isso está me deixando angustiada. Então, por isso que eu perguntei se a gente podia fazer, né, autoestratégia. E já vi aonde que eu preciso melhorar na parte do visual, do auditivo, porque eu sou extremamente sinestésica, porque não é só tocar, eu pego, cheiro, sinto, tudo, eu sou uma bagagem assim. Mas foi muito bom, e o depoimento no início também me deixou mais tranquila, e eu já fiz um monte de anotação aqui, desde a cromoterapia, a cor, e como foi feita a regressão, e como é que é feito. Isso já foi muito bom, foi fundamental para mim. Obrigado, gratidão. Odete? No caso dessa aula toda que você fez, no meu caso, eu pensaria em colocar a pessoa numa maca, deitada, pedir para respirar, tudo, e iria induzir a pessoa a relaxar, a dormir, a começar a falar do seu passado, do seu ponto que deixou triste, da sua infância. Você está falando, Odete, você está falando da regressão? Ela precisa estar desperta. O que eu acho da maca, Odete, que ela pode dormir. Sabe? E, por exemplo, você tem que observar também isso, que você já trabalha com energia, não é isso? Trabalho. Tem algumas pessoas, eu não sei se você sabe, se você conhece, né, a teoria do bocejo. Às vezes a pessoa está bocejando, pode ser que você está trocando energia com ela, pode ser que ela esteja cansada realmente, ou pode ser que ela não quer trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado.
Ontem eu atendi um empresário, pelo bocejo dele, eu direcionei a sessão. Ele estava bocejando e estava com dor de cabeça. Ele saiu sem bocejar e sem dor de cabeça. E trabalhei, foi o tema que ele precisava, né? Com os empresários eu já faço também o acompanhamento, a mentoria organizacional. Então, veja bem, quando a pessoa está sentado, o relaxamento, eu prefiro sentado para regressão, por quê? Ela tem que estar desperta, mas ao mesmo tempo ela tem que estar relaxada. Descruzar braços e pernas é importante, porque se a pessoa está com o braço cruzado, ela não está aberta ao trabalho. Ou segurando bolsa, então coloque ela numa posição relaxada. Eu não aconselho deitar por isso. E aí, se tiver muito difícil trazer essa lembrança para ela, que geralmente ela não tem noção do que aconteceu, ou onde foi a origem daquela questão, ela vai dormir. Eu geralmente, faz tempo que eu não faço isso, mas eu tive um tempo que eu senti a pessoa muito agitada, falando muito rápido, muito ansiosa. Sim. Eu pedia para ela deitar na maca, respirar fundo, relaxar o corpo. E imaginar ela vendo a casinha branca, andando pela mata, andando na chuva. A pessoa, ela falava coisas para mim. Sim. Que ela dormia, mas não dormia, ela relaxava. Sim. E quando a pessoa voltava ao normal, quando eu pedia para a pessoa abrir os olhos devagar, voltar a respiração, voltar bem lento, tudo, a pessoa praticamente estava até mais calma. Com certeza. Você acha que tá errado? E esse relaxamento, você tem ideia de quanto tempo você gastava com ele? Eu sou terapeuta holística auricular. Eu uso tudo que eu aprendi numa sessão de 1h30. Sim. Eu não faço. Eu acho que você pode, por exemplo, se você vai resolver a questão ali com a pessoa, usando esses fundamentos que eu uso, você deveria usar o relaxamento no início da sessão, sabe? Uhum. Porque 1h30 você não vai empregar outra coisa. Outra coisa, pessoal, a PNL é corpo, é fisiologia. As nossas dores, elas estão no corpo. Então, o olhar, a postura, dizem muito. E o deitar, a pessoa não está desperta, entendeu, Odete? Eu acho que você, por exemplo, eu faço o seguinte, eu faço um alinhamento de chakras com a pessoa, dependendo do paciente, né? Eu faço um alinhamento de chakras e ele já sai dali melhor. E no meu consultório, eu uso a essência, aí já é a aromaterapia do limão. Porque o limão, ele purifica. E é tão interessante que isso aí vai no campo de energia da pessoa. Tem pessoa que ela sente tão bem que ela chega a tirar o calçado, fica em posição de lótus na sessão. É muito interessante. Ela tá bem ali. Outros falam assim, tem uns que falam, Clênis, que cheirinho bom é esse? Eu quero comprar lá para minha casa, eu quero comprar para o meu trabalho. Aí é uma hora também que eu falo da aromaterapia. Então, eu às vezes uso o equilíbrio dos chakras, né, com as cores, e eles ficam a pessoa fica relaxada se eu vejo ali. Mas na minha prática, Odete, eu faço com ele sentado. Eu não tenho nem maca no meu consultório. Mas eu acho que se você tem esse recurso, ok. Né? Você está sentindo que ele está ansioso, você faz. Porque, às vezes, o seu trabalho, eu acho assim, que é só você cuidando e a pessoa não faz trabalho mental nenhum, não é isso? Ela é só... Eu vou induzindo a pessoa, eu vou induzindo ela. E aqui a minha proposta é da pessoa mudar, transformar, ver onde que está a origem daquela questão. Mas eu acho que a sua prática e a sua experiência, ela só tende a agregar com a terapia sistêmica. É uma outra ferramenta fantástica que você tem. Te respondi?
Que bom. Então, e outra coisa, se a pessoa está deitada ali, meio que meditando, dormindo, você não sabe se ela foi lá aos 9, 7 anos de idade, ela vai dormir literalmente. E eu gosto muito das meditações guiadas, pessoal, da Louise Hay, por exemplo, né, dos arcanjos, que eu gosto. Tem um efeito maravilhoso. E tem um efeito que você pode dormir que vai te acalmar. Porque a nossa mente inconsciente, ela trabalha o tempo inteiro, né? Ela já processa alguma coisa. Qualquer dia que você faz uma meditação guiada, às vezes está difícil para você parar e voltar para você, faz a meditação guiada. E deixa acontecer. Você vai dormir e deixar a Louise Hay, por exemplo, comandar para você. É bom, né? Que a gente é cuidado. Mas depois passa para mim. Oi? O link dela. Depois passa para mim, por favor, o link dela, que eu quero para mim. Eu vou passar no grupo da Louise Hay, que eu gosto muito. E eu tenho algumas aí dos arcanjos também, que são meus guardiães, eu gosto demais. Rafael, Uriel, Miguel, Gabriel, é muito bacana. E a, né, Marisete, os arcanjos é da Igreja Católica, né? Gabriel que anunciou. Então, às vezes a pessoa fica assim, fala, gente, na hierarquia celestial eles estão bem evoluídos, né? O Miguel cuida do planeta Terra. E eu tenho fé mesmo, Marisete, meu negócio é fé. Os arcanjos. Ô, Cleise. Oi. Deixa eu te perguntar. Esse método da Disney é como se, na verdade, ele está entrando num campo de informações dele mesmo, né? Quando ele vai em todos os números, por exemplo. Em todos os sistemas, visual... Isso, em todos... Isso. Sim. Ele está... na verdade, ele está ouvindo, sentindo... E vendo. Visualizando. Ele mesmo. Sim. Ah, tá. Então, eles usam, na PNL, os 3 canais de comunicação, isso é fantástico. Né? E por que você tem resultado? Porque você usou os 3. O visual visualizou, criou, né? O hemisfério direito é o criativo, que a gente vai ver aqui nos hemisférios cerebrais. Ele visualizou. O sinestésico, ele sentiu. E o auditivo, ele ouviu a sua própria voz. Você trabalha os 3 sistemas representacionais. Então, a coisa acontece. E assim, rápido, tá? Tenta fazer durante a semana, vocês se auto-aplicando, para vocês verem. 2 minutos, vocês resolvem um problema ou traçam uma meta. E o bacana, gente, que a mente inconsciente, você não precisa explicar nada para ela. Você modificou, transformou, pronto, ela ressignificou sozinha, já mandou o comando para a consciência, você transformou. Resolveu. Não tem recaída, não tem que voltar atrás, nada. Você estava falando de meditação? Eu comprei esse livro aqui, ó. Sim, Meditações Poderosas. Ele tem 30 meditações. Sim. Quando eu vou... Às vezes eu uso ele e eu falo assim para a pessoa, me fala o número de 1 a 30, ou eu pego a data de nascimento, ou eu pego o dia que eu estou atendendo ela. É maravilhoso. Ele é baratinho, viu? Ai, gente, fica a dica aí, Meditações Poderosas. Eu vou colocar no grupo lá para vocês verem. Nós vamos trabalhar meditações como fundamento, eu deixei por último. Mas nada impede da gente ir trocando, tá bom? Trocando figurinhas aqui, experiências, tá? Ô, gente, foi um prazer, tenha uma excelente noite e vamos conversando, dúvidas, a gente vai resolvendo aí com vocês, tá bom? Mais alguém quer falar ou não? Podemos encerrar. Então tá, pessoal. Boa noite, boa semana e até quarta-feira. Tchau, tchau.